Olá pessoal, tudo bem? Samuel aqui mais uma vez, trazendo mais uma videoaula para vocês. E na videoaula de hoje, convido vocês a confeccionar comigo mais essa linda passadeira. É uma de nossas passadeiras também já bastante pedido a videoaula aqui por vocês, então agora será disponibilizado a videoaula dela para que vocês possam também incluir aí nas encomendas de vocês, principalmente para o pessoal que trabalha com vendas. E falando no pessoal que trabalha com encomendas, no final da videoaula, mais especificamente no final da parte 2, eu trago um cálculo para você saber aí somar da forma mais correta o valor dessa peça, ok? Não só dessa peça, mas você também vai poder somar e definir o valor de outras peças com esse cálculo que eu trago aí para vocês no final da videoaula, ok? Então, para confeccionar toda a peça, foi usado 1,1 kg de barbante colorido, fio número 6. Os materiais usados foram agulha para crochê número 3.5, tesoura e agulha de tapeceiro para os acabamentos. A peça ficou medindo em seu total 150 cm de comprimento por 70 cm de largura. Lembrando que essas medidas podem variar de acordo com o seu ponto. E como vocês pediram muito essa videoaula, então agora peço também que dê muito like, compartilhe e comente bastante para que possamos deixar o vídeo por mais tempo disponível gratuitamente aqui no canal. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique aí por dentro de toda a nossa programação. Então, para iniciar a peça, você vai precisar fazer um total com 126 correntes. Já trabalhei aqui as minhas 126, em seguida laço, pulo 4 correntes e na quinta corrente eu vou trabalhar aqui um total com 5 pontos altos, todos na mesma corrente. Feito então os 5 pontos altos aqui na quinta corrente, contando com os 4 pontos que as 4 correntes que eu pulei, eu vou ficar aqui com um total de 6 pontos altos trabalhados aqui no início. Depois, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre cada corrente em sequência até a primeira corrente que foi trabalhado aqui das 126. Dessa forma, eu vou ficar com um total de 121 pontos altos, sem contar esses que nós trabalhamos aqui no início, ok? Então trabalhei até aqui a minha sequência com 121 pontos, o último ficou exatamente aqui na primeira corrente, como eu havia falado. Agora, nessa mesma corrente que eu trabalhei o último ponto, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Feito então os 5 pontos, eu fiquei aqui com um total de 6 pontos na mesma corrente, ok? Igualmente foi trabalhado lá no início. Agora, eu vou aqui para o próximo lado e vou seguir fazendo ponto alto sobre cada base de corrente aqui até chegar na próxima ponta. Dessa vez, eu vou ficar com um total de 120 pontos, sem contar aqui esses 6 que eu trabalhei na corrente, contando a partir desse primeiro aqui. Finalizei aqui toda a minha sequência com os 120 pontos. Agora, com um ponto baixíssimo, aqui na quarta corrente das 4 iniciais que nós pulamos, eu faço um ponto baixíssimo. E dessa maneira eu fecho essa primeira volta da peça. A partir de agora, eu dou início à volta de número 2. Sigo subindo aqui 3 correntes. Em seguida, faço um ponto alto na mesma base aqui dessa quarta corrente. E dessa forma, eu fiquei aqui com um aumento. Em seguida, nos próximos 5 pontos à frente, eu vou trabalhar mais 5 aumentos,
Ou seja, aqui no próximo eu trabalho 2 pontos altos na mesma base. No próximo, mais 2 pontos altos, também na mesma base. E sigo dessa maneira até completar aqui, contando com esse primeiro aumento que eu fiz aqui, um total de 6 aumentos. Então, finalizei aqui, trabalhei aqui os meus 6 aumentos. Em seguida, faço uma corrente. E nos próximos 3 pontos à frente, eu vou trabalhar um motivo com 3 pontos altos, porém, os 3 trabalhados com a mesma laçada, da seguinte forma. Laço, vou aqui para o próximo, faço um meio ponto alto, depois vou para o laço, vou para o próximo, faço outro meio ponto alto, vou para o terceiro, repito novamente o meio ponto alto, e agora eu puxo a laçada aqui nos 3, fechando aqui esse primeiro motivo. Em seguida, faço uma corrente apenas, vou para os próximos 3 e repito novamente esse motivo de 3 pontos altos com a mesma laçada. Em seguida, uma corrente e sigo trabalhando motivos aqui dessa forma até dar um total de 40 motivos trabalhados com esse padrão e separados todos por uma corrente. É normal, pessoal, que ele vai começar a dar uma apertada. Isso aí vai ser resolvido nas carreiras seguintes, ok? Então, trabalhei até aqui os meus 40 motivos com 3 pontos altos e mesma laçada, separados por uma corrente, ok? Você pode notar que ele ficou bem puxado aqui nessa primeira reta. É normal, tá? Isso é necessário para que não tenha problema aí nas próximas voltas. Só tem cuidado para não deixar essa corrente aqui muito apertada. Pode deixar ela um pouco folgada, mas mesmo assim ele vai ficar puxado e é normal, ok? Então, feito aqui o último motivo, eu cheguei aqui no segundo canto, onde tem aqui os 6 pontos altos. Nesses 6 pontos, eu vou fazer aqui, após a corrente aqui desse último motivo, eu vou fazer um total com 6 aumentos aqui nesses 6 pontos. Ou seja, no primeiro ponto aqui da sequência de 6, eu trabalho 2 pontos altos na mesma base. Observe que aqui, para começar aqui o canto, eu fiz uma corrente aqui depois do motivo. Então, fiz aqui o primeiro, vou para o próximo, faço o segundo aumento e sigo trabalhando dessa forma até o total de 6 aumentos aqui no canto. Feito, então, os 6 aumentos, aqui nessa segunda reta, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na primeira, ok? Trabalhando motivos de 3 pontos altos com mesma laçada, separados por uma corrente. Então, após aqui os 6, eu faço uma corrente, vou já para o próximo ponto, observe que não é pulado aqui nenhum ponto, já no próximo. E trabalho o primeiro motivo de 3 pontos altos com mesma laçada. Uma corrente, vou para os próximos. E sigo trabalhando dessa forma até completar aqui também um total com 40 motivos trabalhados dessa maneira, ok? Então, vou encerrar toda a volta e venho com vocês na volta de número 3. Fiz, então, aqui os meus 40 motivos e finalizei aqui essa segunda reta. Agora, eu faço uma corrente e, na terceira corrente aqui dessas 3 correntes iniciais, eu faço um ponto baixíssimo e fecho essa segunda volta, ok? E o trabalho ficou exatamente assim, ok? Ele vai ficar bem um pouquinho embuchado mesmo, puxado, olha. Se de repente o seu ponto ele é um ponto pequeno e apertado, se você vê que ele ficou muito mais apertado que isso aqui, muito mais
emborcado, você pode considerar fazer aqui 2 correntes ao invés de 1. Ou também intercalar entre uma e duas, tá? Mas só se você ver que ficou muito emborcado, muito além desse resultado aqui, ok? Feito então a segunda volta, eu dou início à volta de número 3. Inicio fazendo 2 correntes. Essas 2 correntes, ela equivale a um meio ponto alto. Ou seja, aqui no canto, nesse primeiro canto, eu vou trabalhar motivos de 3 pontos altos com uma laçada semelhantes a esses aqui que foram trabalhados na volta anterior, porém um pouco diferente. Essas 2 correntes equivalem a um meio ponto alto. Agora aqui no próximo ponto eu vou trabalhar mais 2 meio pontos altos, da seguinte forma. Dou apenas a primeira laçada, laço o fio novamente, vou na mesma base, faço outro meio ponto alto. E agora eu puxo a laçada aqui nos 3, fechando aqui o primeiro conjunto com 3 pontos altos e mesma laçada. Em seguida, faço 3 correntes e sem pular ponto, no próximo eu faço um meio ponto alto, no próximo 2 meio pontos altos, dessa maneira, e agora eu laço aqui todos juntos, formando aqui o meu segundo motivo com 3 pontos altos e mesma laçada. Sigo fazendo 3 correntes, vou para o próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo 2 meio ponto alto, e no final eu laço os 3 juntos aqui e faço o meu terceiro motivo. Vou seguir trabalhando dessa forma até completar aqui um total com 6 motivos trabalhados igualmente a esses aqui, ok? Sempre separados com 3 correntes. Trabalhei então aqui os meus 6 motivos, conforme orientado. Agora em seguida faço 3 correntes. E nesse próximo espaço aqui de uma corrente, eu vou continuar trabalhando motivos de 3 pontos com uma mesma laçada. Porém, agora todos os pontos vão ficar aqui dentro do espaço de uma corrente, diferente aqui dos demais. Da seguinte forma, eu laço, faço um meio ponto alto, 2 meio ponto alto e 3 meios aqui no mesmo espaço de uma corrente e finalizo a laçada de todos eles, aqui fechando o primeiro motivo. Em seguida, faço agora apenas 2 correntes, vou para o próximo espaço de uma corrente e trabalho exatamente igual foi trabalhado aqui no primeiro. Faço 3 meio pontos altos e finalizo a laçada dos 3 juntos, ok? Em seguida, 2 correntes e vou seguindo trabalhando dessa forma até completar aqui um total com 41 motivos trabalhados todos dessa maneira, ok? Trabalhei então os meus 41 motivos com o padrão passado, todos separados por 2 correntes, ok? Agora aqui no próximo canto, eu vou continuar trabalhando com motivos de 3 pontos altos, iguais foram trabalhados lá no primeiro canto, ok? Então, após encerrado aqui essa primeira reta, feito o motivo de número 41, eu faço 3 correntes. E aqui no próximo ponto, depois do espaço de uma corrente que nós trabalhamos esse último aqui, eu faço um meio ponto alto. No próximo, 2 meio pontos altos, dessa maneira, e fecho aqui a laçada em todos eles, fazendo aqui o meu primeiro motivo do canto. Em seguida, faço 3 correntes, vou para o próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo, 2 meio pontos altos, e fecho a laçada com todos eles,
fazendo o meu segundo motivo. E sigo trabalhando dessa forma até completar aqui os 6 motivos separados com 3 correntes. Trabalhei aqui os meus 6 motivos. Agora, sigo fazendo 3 correntes e dou início aqui à segunda reta da volta, igualmente foi trabalhado aqui na primeira reta, ok? Após as 3 correntes, vou aqui para o próximo espaço de uma corrente, trabalho os 3 meio pontos altos, todos com uma laçada. Em seguida, esse primeiro, eu sigo trabalhando agora apenas 2 correntes. Vou para o próximo espaço e repito o motivo com 3 pontos altos com a mesma laçada. E sigo trabalhando dessa forma até completar também 41 motivos, ok? Vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na volta de número 4. Então, encerrei a minha segunda reta e trabalhei os 41 motivos. Após o último motivo, eu faço 3 correntes e fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na base desse primeiro motivo aqui do canto. E assim está encerrada a volta de número 3. Agora, eu dou início à volta de número 4 aqui, começando com o canto. Vou começar andando com um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço de 3 correntes. Feito o ponto baixíssimo, eu subo 1, 2, 3, 4 correntes. Em seguida, laço, faço mais um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço. Em seguida, uma corrente. Depois, mais um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço. E dessa forma eu fiquei aqui com um conjunto de 3 pontos altos, contando aqui as 3 correntes, separados por uma corrente, ok? Em seguida, pulo para o próximo espaço de 3 correntes, sem fazer corrente aqui, e trabalho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto dentro do mesmo espaço, uma corrente e um ponto alto dentro do mesmo espaço, ok? Esse aqui vai ser o padrão aqui dos cantos, ok? Todos os espaços de 3 correntes serão trabalhados dessa maneira. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, todos no mesmo espaço de uma corrente. Ao pular para o próximo espaço, eu não faço corrente aqui, eu vou direto para o próximo, sem fazer corrente. Então, trabalho um ponto alto. Agora sim, eu trabalho uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Aqui, até chegar ao último espaço de 3 correntes, eu vou ter um total de 6 motivos trabalhados dessa forma aqui. Porém, ao final da volta, eu preciso ficar aqui com 7 motivos trabalhados dessa maneira. Então, no final da volta, eu ainda tenho esse espaço de uma corrente que será trabalhado mais um desses motivos, ok? Então, vou trabalhar aqui até o último espaço de 2 correntes dessa maneira e venho com vocês. Então, trabalhei aqui o último espaço de 3 correntes com esse padrão e agora aqui no próximo espaço já faz parte da reta, ok? Aqui será trabalhado um pouco diferente do que foi trabalhado na volta anterior, ok? Então, sem fazer corrente, vou aqui para o próximo espaço de 2 correntes, faço um ponto alto, em seguida uma corrente, depois um ponto alto no mesmo espaço, ok? Em seguida, vou para o próximo espaço, sem fazer corrente, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão de toda a reta, ok? Sempre, em todos os espaços de 2 correntes, eu faço um ponto alto,
uma corrente e um ponto alto. Observe que para pular de um espaço para o outro, eu não faço corrente, somente aqui uma corrente nos pontos que vão ficar dentro do espaço, ok? Então, eu vou seguir fazendo aqui até chegar no próximo canto. No próximo canto, vamos repetir novamente esse mesmo padrão aqui. Vai ficar com um total lá de 7 motivos trabalhados dessa forma. Por quê? Porque onde tem espaço com 3 correntes, será trabalhado dessa maneira. Aqui na reta, será trabalhado esse padrão, ok? Para ser mais específico, aqui na parte reta, nós vamos trabalhar com esse padrão aqui, um total de 40 espaços aqui de 2 correntes, ok? Então, desse primeiro até o último espaço de 2 correntes, será trabalhado 40 motivos dessa maneira aqui, ok? Então, com a orientação, eu trabalhei toda a primeira reta, trabalhei o segundo canto com os 7 motivos aqui nesse padrão, trabalhei também a segunda reta e cheguei aqui no motivo de número 40. Após esse motivo, restou aqui o espaço de 3 correntes, que seria o primeiro espaço aqui desse primeiro canto. Então, após o último aqui da reta, sem fazer corrente, eu pulo para esse espaço e faço aqui o motivo igual ao que foi trabalhado aqui no primeiro e no segundo. Faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E assim eu fechei o 7º conjunto aqui, o 7º motivo do primeiro canto. Agora, sem fazer corrente, eu fecho aqui na terceira corrente das 4 que nós subimos aqui. E dessa forma foi encerrado a volta de número 4. Feito então a volta de número 4, eu dou início ao padrão da volta de número 5, sempre iniciando aqui nesse primeiro canto. Para começar, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa 4ª corrente, ou seja, nesse espaço aqui de uma corrente. Em seguida, subo 1, 2, 3, 4 correntes. As 3 correntes equivalem a um ponto alto e a 4ª corrente vai equivaler a uma corrente de espaço. Em seguida, no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos separados por uma corrente. Ou seja, fiz um ponto alto aqui, faço uma corrente e agora trabalho mais um ponto alto na mesma base aqui desse primeiro que eu trabalhei. Em seguida, faço uma corrente e dentro desse próximo espaço de uma corrente eu faço um ponto alto. E dessa forma eu fiquei aqui com um conjunto ou um motivo com 4 pontos altos, todos separados por uma corrente, ok? Contando aqui essas 3 correntes como um ponto alto. Em seguida, eu vou trabalhar agora o próximo motivo aqui. Faço uma corrente de separação. No próximo espaço, pulo esse ponto aqui. No próximo espaço, faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente. Nesse próximo ponto aqui, ou seja, na base do ponto, faço 2 pontos altos separados por uma corrente. Da mesma forma que eu trabalhei aqui nesse primeiro. Em seguida, faço uma corrente e nesse próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. E aqui eu trabalhei o segundo motivo, ok? Depois faço uma corrente e vou seguindo esse mesmo padrão aqui em todos os motivos aqui do canto, ok? Eu vou ficar aqui com um total, nesse primeiro, de 6 motivos trabalhados dessa forma aqui, todos separados com uma corrente, ok? No final da volta, vai ficar ainda esse último aqui para ser feito, ou seja, o total que deve ficar aqui será de 7 motivos trabalhados dessa forma, ok? Trabalhei então aqui os meus 6 motivos com esse padrão aqui orientado e cheguei aqui no início da reta. Para começar a reta, eu faço uma corrente,
pulo aqui direto para esse primeiro espaço de uma corrente e aqui eu trabalho um ponto alto, uma corrente e um ponto alto também no mesmo espaço. Em seguida, sem fazer corrente, vou para o próximo espaço de uma corrente e repito esse mesmo padrão. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço de uma corrente. Ou seja, é o mesmo padrão que foi trabalhado na volta anterior, ok? Todos vão ser trabalhados aqui no espaço de uma corrente aqui de cada motivo abaixo, ok? Vai dar um total também de 40 motivos trabalhados dessa forma, certo? Então, a primeira reta vai ser trabalhada assim e também a segunda reta. Trabalhei aqui os meus 40 motivos da reta, feitos igualmente aos motivos aqui da reta número 4. Agora aqui no segundo canto, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro canto. Então, feito aqui o último motivo da reta, faço uma corrente. Em seguida, vou para o próximo espaço, pulo aqui esses pontos e vou aqui no próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto, uma corrente. Agora aqui na base desse terceiro ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente e novamente um ponto alto na mesma base. Em seguida, uma corrente e nesse próximo espaço de uma corrente eu trabalho um ponto alto, ok? E dessa forma eu fiz aqui o primeiro motivo dos 7 que serão feitos aqui no canto. Para separar um motivo do outro, eu faço uma corrente. E vou para o próximo espaço de uma corrente do próximo motivo, faço um ponto alto, uma corrente. Na base desse segundo aqui, eu faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto na mesma base. Em seguida, uma corrente e nesse próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Fiz aqui o segundo motivo, ok? Então, faço uma corrente e sigo trabalhando aqui até completar os 7 motivos iguais a esses padrões aqui. Na reta, na segunda reta, será repetido o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira reta. Feito, então, toda a volta de número 5, eu dou início agora à volta de número 6 e o padrão que será trabalhado aqui em toda a volta. Começo fazendo um ponto baixíssimo aqui nesse próximo espaço de uma corrente ou na quarta corrente das 4 que foi iniciada. Em seguida, subo 1, 2, 3, 4 correntes. 3 correntes equivalem a um ponto alto e uma corrente equivale a um espaço. Em seguida, pulo para o próximo espaço de uma corrente e faço um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente e no mesmo espaço de uma corrente eu trabalho mais um ponto alto. Em seguida, uma corrente e agora no próximo espaço de uma corrente eu faço um ponto alto. Aqui eu trabalhei o primeiro motivo aqui desse canto. Em seguida, sem fazer corrente, nesse próximo espaço aqui de uma corrente que divide um motivo do outro, eu faço um ponto alto. Esse ponto alto é que vai dividir um motivo aqui do outro, ok? Então, pulando aqui para o próximo motivo, sem fazer corrente, eu laço e no próximo espaço aqui de uma corrente, ou no primeiro espaço de uma corrente desse terceiro motivo aqui, eu trabalho um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente. No próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço aqui de uma corrente. Em seguida, uma corrente e no próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Dessa forma, trabalhei aqui o meu terceiro motivo do canto. Por que terceiro? Porque o primeiro ele ainda vai ser feito aqui no final da volta, ok? Totalizando aqui os 7 motivos que
estão sendo trabalhados aqui no canto, ok? Então, seguindo para o próximo motivo, sem fazer corrente, faço um ponto alto aqui nesse próximo espaço de uma corrente que divide um motivo do outro. Em seguida, sem fazer corrente novamente, sigo para o próximo espaço de uma corrente aqui do próximo motivo, faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente. E no próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço. Em seguida, uma corrente e no próximo espaço faço um ponto alto. E esse aqui é o padrão de todo o canto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até completar aqui os 6. E aí, no final da volta, eu faço o primeiro aqui, completando os 7 motivos, ok? Aqui na reta, será trabalhado ainda com esse mesmo padrão que foi trabalhado aqui na volta 4 e na volta 5, ok? Não tem diferença. Então, eu vou trabalhar toda a volta, repetir esse padrão aqui no segundo canto, repetir as duas retas com esse mesmo padrão que foi trabalhado na 4 e na 5 e volto com vocês na volta de número 7. Então, fiz aqui o último motivo desse primeiro ponto. Eu parei aqui antes do final com vocês, justamente para orientar aqui como que vai ser a passagem do canto para a reta, ok? Aqui no padrão que está sendo trabalhado, nesse espaço de uma corrente que separa um motivo do outro, foi feito aqui um ponto alto, separando um motivo do outro. Aqui no final, nesse espaço de uma corrente que separa o canto da parte reta, eu não trabalho ponto alto. Aqui eu faço apenas uma corrente, pulo esse espaço de uma corrente que separa o canto da reta e vou para o próximo espaço de uma corrente aqui do primeiro motivo da reta e continuo trabalhando aqui esse mesmo padrão, fazendo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto dentro aqui do mesmo espaço. E sigo trabalhando dessa forma até o final dessa reta e também da mesma forma na outra reta, ok? Então, agora sim eu vou trabalhar até o final da volta e venho com vocês. Trabalhei então aqui quase toda a volta, fiz aqui já o meu último motivo da segunda reta e agora restou aqui fazer o primeiro motivo aqui do canto, que ficou por fazer. Então, após esse último motivo da reta, eu faço uma corrente, pulo esse espaço de uma corrente aqui que separa o canto da reta e dou início aqui nesse segundo espaço de uma corrente ou no primeiro espaço aqui desse primeiro motivo. Em seguida, faço um ponto alto, em seguida uma corrente, no próximo espaço trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Em seguida, uma corrente. E no próximo espaço aqui de uma corrente, faço um ponto alto. Agora, nesse próximo espaço aqui à frente de uma corrente, sem fazer corrente aqui, eu trabalho um ponto alto. E, sem fazer corrente, eu faço um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 4 iniciais. E dessa forma, eu fecho a volta de número 6. Feito, então, toda a volta de número 6, eu dou início agora à volta de número 7. Começo subindo aqui 3 correntes. Uma corrente vai equivaler a um ponto baixo e as outras duas a um espaço de 2 correntes. Em seguida, pulo esse próximo espaço e no próximo espaço de uma corrente faço um ponto baixo. Em seguida, 2 correntes. Pulo o próximo espaço de uma corrente e, na base desse próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Em seguida, 2 correntes, pulo o próximo ponto e no próximo, ou na base aqui do próximo, eu faço um ponto baixo. Então, até aqui eu trabalhei 3 espaços de 2 correntes. Todo canto aqui será trabalhado dessa forma. Observe que, sobre cada motivo, eu fiquei aqui com 2 espaços de 2 correntes, ou seja, nesses 4 pontos aqui separados por
por uma corrente, eu trabalhei sobre eles 2 espaços de 2 correntes. E naquele ponto que separa um motivo do outro na volta anterior, sobre ele eu fiz também um espaço de 2 correntes. Então, ficou 2 espaços de 2 correntes sobre o motivo e um espaço de 2 correntes sobre o ponto aqui que separa um motivo do outro, ok? Então, eu vou seguir trabalhando dessa maneira até chegar aqui no último motivo do canto. A partir desse aqui, eu vou ficar até o final com um total de 17 espaços de 2 correntes. No final da volta, fazendo aqui esse primeiro motivo que vai ficar por fazer, vai ficar um total de 20 espaços de 2 correntes. Ou seja, no próximo canto será feito dessa maneira aqui, um total de 20 espaços de 2 correntes, ok? Então, eu sigo trabalhando dessa maneira, fiz aqui 3, em seguida faço 2 correntes, pulo o próximo espaço de uma corrente e no próximo um ponto baixo. Em seguida 2 correntes, pulo o próximo espaço e na base aqui do último ponto desse próximo motivo, um ponto baixo. Ou seja, fiz novamente mais 2 aqui sobre esse próximo motivo. Agora eu faço mais um espaço sobre o ponto que separa o motivo. Ou seja, pulo ele e no próximo aqui faço um ponto baixo. Vou seguir então até o último aqui e volto com vocês para orientar a reta. Então, trabalhei aqui o meu último espaço de 2 correntes do canto e o ponto baixo aqui de separação, ele ficou exatamente em cima do último ponto aqui desse último motivo. Agora, para seguir aqui fazendo a parte reta, eu vou continuar trabalhando espaços de 2 correntes também, ou seja, toda a volta será feita com espaços de 2 correntes. Então, após esse último ponto baixo, eu faço 2 correntes, pulo esse espaço aqui de uma corrente que separa o canto da reta e vou direto para esse espaço aqui do primeiro motivo da reta, no espaço de uma corrente, e faço um ponto baixo. Em seguida, 2 correntes, pulo para o próximo espaço de uma corrente do próximo motivo e faço um ponto baixo. 2 correntes, vou para o próximo espaço de uma corrente aqui do próximo motivo, faço um ponto baixo. E sigo fazendo dessa forma aqui até completar 40 espaços de 2 correntes, contando com esse espaço aqui que separa o canto da reta. Ok? Então, vai dar 40. Depois, chegando lá, eu vou fazer o espacinho que separa o canto da reta. Vai ficar com um total de 41 espaços de 2 correntes. Ok? Então, eu vou trabalhar toda a volta com esse padrão e venho com vocês na volta de número 8. Então, cheguei aqui no finalzinho da volta, trabalhei aqui o último espaço da reta, agora eu faço 2 correntes, pulo esse espaço de uma corrente que separa a reta do canto e faço um ponto baixo aqui na base do primeiro ponto aqui, desse primeiro motivo que ficou por fazer. Em seguida, agora eu vou completar aqui mais 3 espaços de 2 correntes, para completar os 20 aqui desse primeiro canto. Faço 2 correntes, pulo esse próximo espaço de uma corrente e no próximo um ponto baixo. 2 correntes, pulo o próximo espaço de uma corrente, na base aqui desse ponto, um ponto baixo. 2 correntes, pulo o próximo ponto, e agora, como eu já tenho aqui uma corrente que seria referente ao primeiro ponto baixo, eu faço apenas um ponto baixíssimo nessa primeira corrente. E aqui eu fecho o último espacinho aqui e completo os 20 espaços do canto. E dessa forma também encerro a volta de número 7. Para ficar mais fácil para você, se você quiser contar aqui o total de espaços dos cantos e das retas, precisa ficar aí com um total de 122 espaços, tá? Você pode contar aí para ver se
deu certinho. Ok? Agora, feito então toda a volta de número 7, eu dou início à volta de número 8. Começo andando aqui com um ponto baixíssimo dentro desse próximo espaço. Em seguida, faço 2 correntes, pulo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Em seguida, 2 correntes, pulo para o próximo espaço, um ponto baixo. 2 correntes, pulo para o próximo espaço de 2 correntes, um ponto baixo. Então, a volta de número 8 será trabalhada toda dessa maneira, ok? Aqui não tem dificuldade nenhuma. É só continuar trabalhando dessa forma aqui, tanto nos cantos quanto na parte reta, ok? Então, vou finalizar toda a volta e venho com vocês na volta de número 9. Trabalhei então toda a volta de número 8 e já fechei aqui com um ponto baixíssimo na primeira corrente das 2 iniciais. Agora eu dou início à volta de número 9 e o padrão que será trabalhado aqui. Começo fazendo um ponto baixíssimo aqui dentro desse próximo espaço de uma corrente. Em seguida, subo 3 correntes. Em seguida, laço, e aqui dentro desse mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos. Ou seja, considerando as 3 correntes como um ponto alto, eu fiquei aqui com o motivo de 3 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, vou para o próximo espaço de 2 correntes e trabalho outro motivo com 3 pontos altos. Em seguida, uma corrente, vou para o próximo espaço de 2 correntes, trabalho outro motivo com 3 pontos altos. E esse aqui vai ser o padrão aqui dos cantos, ok? Todos os espaços de 2 correntes serão trabalhados com motivos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Então, eu vou seguir trabalhando, contando aqui desse primeiro, até um total de 17 motivos trabalhados separados com uma corrente, ok? Então, trabalhei até aqui os meus 17 motivos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Agora, aqui na parte reta, eu vou continuar trabalhando também motivos de 3 pontos altos, porém, dessa vez, sem espaço de corrente. Ou seja, eu vou preencher cada espaço aqui de 2 correntes com motivos iguais a esse, sem corrente de espaço. Então, a partir desse primeiro aqui, eu vou fazer mais um total, até o final dessa reta, de 40 motivos. Ou seja, até esse aqui, eu trabalhei 17 aqui do canto. A partir desse aqui, contando com esse, eu faço mais 40 motivos até o fim dessa reta. Trabalhei aqui os meus 40 motivos da parte reta e cheguei aqui no próximo canto, ok? Então, sem fazer corrente, eu faço aqui o meu primeiro motivo do canto. A partir desse primeiro, agora eu vou começar a fazer uma corrente de separação entre um motivo e outro. Contando com esse primeiro aqui, eu vou fazer aqui mais um total de 21 motivos separados por uma corrente. Trabalhei aqui os meus 21 motivos do canto, todos separados com uma corrente de espaço. Agora, sigo aqui na segunda reta, trabalhando novamente com mais motivos de 3 pontos altos, totalizando também 40 motivos, agora sem espaço de uma corrente, ok? Então, após aqui o motivo de número 21, não faço corrente, vou aqui para o próximo espaço, ou o primeiro espaço da reta, e continuo trabalhando aqui os motivos. Dessa vez, sem espaço de corrente. Então, trabalhei aqui os meus 40 motivos da segunda reta, sem espaço de corrente, e agora eu vou fazer mais 4 motivos aqui, completando aqui os motivos desse primeiro canto, separados por uma corrente, ok? Então, para começar o primeiro, eu não faço corrente. Faço aqui
o primeiro motivo desse primeiro canto. Agora sim eu faço uma corrente e completo mais 3 motivos aqui que faltam. Após aqui o último desses 4 que restaram, eu faço uma corrente e fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 iniciais. E dessa forma, está encerrado a volta de número 9. Feito então toda a volta de número 9 com esse padrão, eu dou início agora à volta de número 10. Começo andando com ponto baixíssimo até chegar aqui no próximo espaço de uma corrente. Então, faço um ponto baixíssimo aqui no próximo, um ponto baixíssimo no próximo, e aqui nesse espaço de uma corrente, eu também faço um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 3 correntes. Essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço de uma corrente. Em seguida, faço uma corrente, pulo direto para o próximo espaço de uma corrente, ou seja, pulo esse motivo, e no espaço de uma corrente, trabalho novamente outro motivo aqui com 3 pontos altos. Em seguida, uma corrente, pulo o motivo e no próximo espaço de uma corrente, outro motivo com 3 pontos altos. E esse aqui também vai ser o padrão de toda a volta. Vou seguir trabalhando aqui, sempre separando um motivo do outro com uma corrente, até dar um total aqui de 16 motivos, contando com esse primeiro que eu trabalhei aqui, ok? Então, trabalhei aqui os meus 16 motivos separados por uma corrente e cheguei aqui na parte reta, na primeira parte reta. Aqui eu vou continuar trabalhando também motivos de 3 pontos altos, porém agora sem espaços de corrente, ok? Então aqui, após o motivo de número 16, sem fazer corrente, eu laço e vou fazer aqui o meu primeiro motivo da reta entre um motivo e outro. Então, como aqui na reta não tenho corrente de espaço, eu vou fazer entre um motivo e outro, ok? Igualmente eu fiz esse primeiro aqui. E eu sigo fazendo sem fazer corrente. Então, fiz aqui nesse primeiro, pulo para o próximo aqui, espaço, sem corrente entre um e o outro, e continuo fazendo os meus motivos de 3 pontos altos, ok? Então, vou fazer até o final e venho com vocês. Então, cheguei aqui no finalzinho da reta e até aqui eu trabalhei mais 41 motivos. Todos aqui entre um espaço, entre um motivo e outro aqui da volta anterior, sem correntes de espaço, ok? Então, até aqui eu fiz mais 41 e a partir do próximo aqui agora faz parte do canto, ok? Então, para começar o próximo, eu ainda não faço corrente. Vou aqui para esse próximo espaço de uma corrente e trabalho o meu primeiro motivo aqui do próximo canto. Agora, a partir daqui eu começo fazendo espaço de uma corrente. E aqui eu vou trabalhar um total de 20 motivos separados por uma corrente, contando a partir desse primeiro aqui. Então, desse aqui até o final até a próxima ponta do canto, vai dar um total de 20 motivos. Então, trabalhei aqui os meus 20 motivos do canto, todos separados com uma corrente de espaço. Agora eu cheguei aqui na segunda reta e aqui eu continuo trabalhando motivos de 3 pontos altos, agora sem fazer espaço de uma corrente. Então, feito aqui o último de número 20 do canto, eu começo sem fazer corrente, aqui no espaço entre um motivo e outro, começo os meus motivos aqui da reta.
Sem fazer corrente, laço, vou para o próximo, aqui espaço entre um e outro. E faço o segundo motivo. Então, a reta eu conto a partir desse aqui. Então, vou fazer mais um total de 41. Depois é só completar o restante que falta do primeiro canto, dos motivos separados por uma corrente, e eu finalizo a volta. Então, vou finalizar toda essa volta e venho com vocês na volta de número 11. Feito, então, toda a volta de número 10, eu dou início à volta de número 11. Começo aqui andando com um ponto baixíssimo até o próximo espaço de uma corrente. Então, faço um ponto baixíssimo aqui no próximo, um ponto baixíssimo também no próximo, e chegando aqui no espaço de uma corrente, também faço um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 3 correntes. Essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço de uma corrente. E trabalhei aqui o meu primeiro motivo de 3 pontos altos da volta de número 11. Ou seja, aqui também na volta 11 será trabalhado com esse mesmo padrão de motivos com 3 pontos altos distribuídos da seguinte forma. Eu vou fazer aqui um total de 5 motivos separados por uma corrente. Feito, então, os 5 motivos separados por uma corrente, agora eu faço 2 correntes. E sigo trabalhando agora motivos separados apenas por uma corrente. Ou seja, somente aqui eu vou trabalhar 2 correntes, ok? E sigo agora fazendo apenas uma corrente. Contando aqui desse primeiro, até chegar ao final desse canto, eu vou ter aqui um total de 16 motivos. Após os 16, eu passo a trabalhar na parte reta, sem espaço de corrente, ok? Só uma informação, pessoal, é normal que vai começar a ficar folgado aqui, tanto nos cantos quanto na reta. É normal, faz parte do processo. Nas carreiras seguintes, isso aí vai ser resolvido, ok? Separados. Trabalhei então aqui os meus 16 motivos, separados por uma corrente, e apenas um separado por 2 correntes. E observe que aqui o último ele ficou exatamente nesse espaço sem corrente, ok? Agora, a partir daqui, eu começo a trabalhar a reta, também com motivos de 3 pontos altos, agora sem espaço de corrente e trabalhando aqui entre um motivo e outro da volta anterior. Então, sem fazer corrente, eu laço, vou aqui para esse próximo espaço entre um motivo e outro e trabalho aqui o primeiro motivo da reta. Então, a partir desse primeiro aqui, eu vou trabalhar um total de 40 motivos até chegar ao final da reta. Feitos os 40 motivos, eu passo a fazer agora o próximo canto, ok? Contando desse motivo aqui, 40 motivos. Trabalhei então aqui os meus 40 motivos da primeira parte reta e a partir daqui eu começo agora a trabalhar os motivos do canto separados por uma corrente. Começo aqui ainda sem fazer corrente, laço, faço o primeiro aqui nesse espaço sem corrente. E esse aqui já é o primeiro do segundo canto, ok? Agora eu vou fazer mais um total de 10 motivos separados por uma corrente. Então, fiz aqui o primeiro, vou para o segundo e vou trabalhando aqui até dar um total de 10 motivos com uma corrente. Feito, então, os 10 motivos separados por uma corrente, agora eu faço 2 correntes. Em seguida, vou para o próximo e continuo trabalhando agora motivos separados por uma corrente. A partir desse 10 aqui, eu vou trabalhar contando com esse aqui, mais 11 motivos, agora separados por uma corrente novamente. Ou seja, eu vou ficar com um total de 21 motivos aqui nesse segundo canto, contando lá do primeiro até o final aqui que será trabalhado.
Então, trabalhei aqui o meu total de 21 motivos da segunda reta. Observe que o último ele ficou exatamente aqui nesse espaço sem corrente, nesse primeiro espaço sem corrente aqui da reta. Porém, esse aqui ainda equivale ao canto. A partir daqui, eu vou trabalhar a segunda reta, fazendo mais 40 motivos, agora sem corrente, e entre um espaço e outro aqui desses motivos. Então, primeiro, eu ainda não faço corrente, laço e vou aqui para o próximo espaço sem corrente e faço o primeiro motivo da reta. Então, contando a partir desse primeiro aqui, eu faço mais 40 motivos, contando com esse aqui até o final da reta. Então, trabalhei aqui os meus 40 motivos da segunda reta, sem espaço de corrente, e agora eu vou fazer mais 5 motivos aqui para completar os 21 motivos aqui desse primeiro canto. Então, o primeiro, ainda sem fazer corrente, nesse espaço aqui também sem corrente, eu faço o primeiro motivo aqui desse primeiro canto. Agora sim eu faço uma corrente e completo aqui os demais até fechar a volta. Feito então a volta de número 11, eu começo agora a volta número 12. Inicio fazendo uma corrente. Essa corrente equivale a um ponto baixo. Em seguida, na base aqui do próximo, eu pego apenas a aba da frente e faço um ponto baixo. Em seguida, no próximo, também pego somente a aba da frente e faço um ponto baixo. Aqui nessa próxima corrente, também pego apenas a aba da frente da corrente e faço um ponto baixo. Ou seja, toda a volta de número 12 será trabalhada com pontos baixos feitos dessa maneira, sempre pegando na aba da frente da base de cada ponto e na aba da frente de cada corrente aqui, de cada espaço de corrente, ok? Então, vou seguir fazendo dessa maneira por toda a volta, até completar um total de 408 pontos baixos, ok? Lembrando que aqui, onde tem duas correntes, eu faço também 2 pontos baixos na aba da frente de cada corrente, ok? Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês no final e dando início à próxima volta. Então, trabalhei aqui os meus 408 pontos baixos, conforme orientado. Agora, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na primeira corrente que eu fiz aqui no início. E dessa forma, eu encerro aqui toda a volta. Agora, eu vou cortar esse fio e vou arrematar aqui esse pedaço.